E aí, Believers, sejam bem-vindos a mais um vídeo Believe Calistenia. O meu nome é Juan Noah e hoje eu vou te falar 5 coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei a treinar calistenia. E a primeira coisa que eu gostaria de saber quando eu comecei a treinar calistenia é a importância do aquecimento. O aquecimento não só muscular, mas o aquecimento articular também. Você fazer alguns movimentos que preparam sua articulação para os movimentos que virão no treino da calistenia ou do street workout. Obviamente, o aquecimento muscular também é muito importante. Um exemplo disso é, se você vai fazer um treino pesado de empurrada, onde você vai fazer dips na paralela, dips na barra reta, apoio de frente declinado, apoio de frente diamante. O ideal seria não só você aquecer seu corpo como um todo, seja pulando corda, seja fazendo algumas regressões, também para preparar seu sistema neuromuscular para ele dar uma resposta melhor e o seu desempenho ser otimizado no treino. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Se você vai fazer um treino de planche e um dos exercícios que você vai utilizar nesse treinamento é o pseudo planche push-ups, como eu mostrei anteriormente, seria muito proveitoso que você fizesse um aquecimento que envolvesse esses músculos também. O principal deles é o ombro, né? Os músculos do ombro, deltoide, principalmente a porção anterior dele. E um dos exercícios que mais vai aquecer a esse movimento é um outro exercício que tem planche no meio do nome dele, que é o lean planche. É uma inclinação na posição de apoio de frente com as mãos rotacionadas para fora. E a segunda coisa que eu queria saber quando eu comecei a treinar calistenia era sobre mobilidade. Eu não sabia que era tão importante esse quesito, esse âmbito, esse campo na calistenia, até eu começar a me aventurar nos meus primeiros movimentos avançados. Alguns deles são hollow back, handstand, one arm, festo. Tem mais algum puxado? Não. Enfim, 3 tá bom. Então, para que você não passe pelo que eu passei, de ter que voltar tudo de novo e ter que trabalhar a mobilidade devagarzinho, eu poderia ter trabalhado essa mobilidade desde o meu início na calistenia. E só fui trabalhar depois que já estava querendo pegar alguns movimentos de força avançado. Na minha opinião, as áreas de maior importância nesse sentido de movimentos avançados na calistenia, movimentos estáticos ou movimentos dinâmicos de força, são ombro, punho e quadril. Para você que acha que calistenia é só braço, só ombro, além de a parte que eu considero mais importante entre todas no quesito mobilidade, que é ter mobilidade de coluna, boa mobilidade torácica, boa mobilidade de lombar, inclusive mobilidade cervical também. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exercícios de mobilidade. E por falar em mobilidade, aqui no canal recentemente saiu um vídeo completo com uma rotina de mobilidade que você pode fazer em qualquer lugar. Vai estar aqui no card, em algum lugar. Clica lá e confere. E o terceiro ponto que eu gostaria de saber é descanso.
Descanso não deve ser só uma pausa no seu treino, não deve ser só entendido como um não treino, mas deve ser entendido como parte integrante do seu treino. E o descanso, tanto no sentido de esperar seu músculo e seu corpo se recuperar de um treino, quanto o descanso dentro do treino. Muitas variáveis no seu progresso são devido à falta ou não de descanso entre as séries, entre os exercícios. Um descanso muito longo pode ser ruim e um descanso muito curto pode ser desastroso. E minha indicação é que, se você é iniciante, você tenha pelo menos 2 dias de descanso na semana. Se você é intermediário ou avançado, pelo menos 1. Quando a gente está iniciando na calistenia, muitas vezes a gente fica maravilhado com as possibilidades infinitas que a calistenia nos proporciona. E a gente deixa de lado o caminho que levou certas pessoas e atletas a chegarem nesse local que eles estão, a chegarem nesses movimentos avançados que eles fazem. E independente de qual atleta você goste, independente de qual área da calistenia você tenha mais afinidade, os atletas de ponta, as pessoas que melhor fazem o que elas fazem dentro da calistenia têm pelo menos uma coisa em comum. E esse é o 4º ponto que eu considero talvez o mais importante dentre todos os pontos. É solidificar os seus básicos. Básicos era algo que eu queria muito saber na minha época de início na calistenia. Se eu soubesse isso, talvez eu teria muito mais movimentos, eu teria muito mais facilidade com outros movimentos. Eu tenho uma particularidade, é uma especificidade minha, eu sou melhor em movimentos de puxada do que em movimentos de empurrada. E só depois de muitos anos treinando calistenia, fazendo barra, no meu início na calistenia, eu fazia praticamente só básico. A maioria dos meus básicos eram na barra. Quase tudo que eu fazia, eu só chamava meu treino de treino quando eu fazia barra. Quando eu ia para a praça, para o parque, fazer só treino de empurrada, eu não me sentia completo, mas era falta de conhecimento, né? Maneira muito reducionista de enxergar o meu treinamento. E aí eu fui evoluindo, fui pesquisando mais sobre e enxerguei essa característica em comum em todos os caras que eu admirava. Eles tinham os básicos muito fortes. Vamos lá falar algo que pode ser bem reducionista, mas vai servir para o intuito que esse vídeo quer passar. Vamos ver o que é básico na calistenia. E o último ponto não é algo imprescindível, mas é algo que vai te proporcionar um ganho e uma eficácia no seu treinamento que pode triplicar ou quadruplicar, sei lá, multiplicar muitas vezes o teu progresso. E esse ponto é: tenha um mentor. Isso não significa que você só vai evoluir se tiver alguém lá do seu lado, um professor direcionando cada passo seu. Mas evitar ir por certos caminhos é algo que alguém que já tem experiência pode te direcionar da melhor maneira possível e fazer com que você evite muitos erros que inclusive essa mesma pessoa já cometeu. E quando eu digo tenha um mentor, não é só em relação a ter uma pessoa do seu lado. Esse mentor pode ser um canal, esse mentor pode ser um grupo de amigos, esse mentor pode ser, sei lá, alguém que você é fã, ou esse mentor também pode ser os estudos, podem ser as suas pesquisas, as suas fontes confiáveis de recursos, enfim, e de conhecimento com conteúdo. Vamos usar essa ilustração para ficar mais entendível esse meu conceito de tenha um mentor ou se adapte a uma mentoria. Imagine que você está entrando na academia comum, regular, e seu objetivo é fazer supino reto com 200 quilos, 100 quilos de cada lado. E aí você chega lá e o que é que você pensa? Coronavirus! E aí você chega lá e pode pensar desse jeito:
eu vou colocar 200 quilos no equipamento de supino reto e vou ficar tentando levantar. Você nunca foi preparado para aquilo, mas você vai ficar tentando empurrar aquela barra até que ela saia. É muito provável que você passe meses e meses sem tirar aquela barra 1 centímetro que seja do lugar. É aí que entra o mentor. Ele vai chegar até você e vai dizer que aquilo ali não é eficiente, que aquilo ali não funciona e que você está, na verdade, perdendo tempo, fazendo tanto esforço para não conseguir mover aquela barra do lugar. E o que seria necessário ali seria uma adição de carga progressiva naquele seu treinamento até você conseguir primeiro chegar nos seus 30 quilos no supino reto, depois 50 quilos, quem sabe nos 100 quilos e até, sei lá, depois de alguns anos você conseguir levantar seus 200 quilos. E é exatamente assim que algumas pessoas agem na calistenia. Vem alguém que é muito avançado, tentando, fazendo full planche ou fazendo algum movimento avançado e pensa: caramba, eu vou fazer esse movimento e o meu segredo vou chegar lá e vou ficar tentando o movimento. A mesma regra do supino reto se aplica aqui. Você não tem preparação suficiente e vai tentar fazer o movimento e tentar segurar. E aí você se sente altamente frustrado e é nesse ponto que um mentor pode te ajudar e muito. Ele vai falar que o importante, muitas vezes na corrida, não é a velocidade, mas sim a direção. Se você começar uma maratona sendo mais rápido, mas do nada você olha para trás e está todo mundo correndo na outra direção, você vai ser o primeiro a chegar num ponto que não é a linha de chegada. Você estava correndo para o lado contrário, mesmo sendo mais rápido. Então, direção é mais importante do que velocidade. Aí, Believer, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais para mais dicas e também para você conversar com a gente e nos dar sugestões do que trazer e o que apresentar de conteúdo para vocês. Acredita!